Do grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, eu sou Pedro Henrique e no Pode Fraternizar de hoje falaremos sobre inseminação artificial e reencarnação. Neste episódio, eu converso com Wilson Gomes, terça-feira, 21 de novembro de 2023. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai tratar um tema interessante com o facilitador, palestrante Wilson Gomes. Wilson, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite para falar sobre inseminação artificial e reencarnação. Bem-vindo, Wilson. Olá, Pedro, amigos do grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, obrigado pela acolhida. Obrigado pela oportunidade, a felicidade é toda minha de poder participar desse novo canal de comunicação com o público espírita, com o estudante em geral da vida. Felicidade é toda minha e vamos lá, estamos prontos para refletir sobre alguns questionamentos. Pois bem, eu já começo te perguntando, Wilson, sem demoras, o que é a reencarnação? Bom, a reencarnação é a metodologia de Deus para que durante um grande intervalo do nosso processo evolutivo, a gente operacionalize, no caso Deus operacionalize, a natureza operacionalize em nós o processo evolutivo. Então, para entendermos a reencarnação, primeiramente deveremos lembrar que somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, e que durante um grande período que André Luiz vai estimar em aproximadamente 1,5 bilhão de anos, nós saímos desse princípio espiritual até o nascimento da individualidade, do raciocínio, do livre-arbítrio, da consciência. A partir deste momento, ou até este momento, o processo evolutivo era diretamente ligado pelas potências evolutivas, porque nós éramos até então um princípio espiritual, porque Deus cria princípios espirituais, que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, vai grafar com o E minúsculo. A partir do momento então que a consciência desperta, que o livre-arbítrio começa a dar os seus primeiros sinais, nós então passamos a ser denominados, para efeito didático de compreensão, de espíritos com E maiúsculo. Então a gente pode considerar que a partir deste momento a gente entra num novo ciclo evolutivo, que é o ciclo que nós espíritas chamamos de reencarnações, de nascimentos e renascimentos, porque a partir desse momento o espírito individualiza-se, ele sabe que existe e que começa a poder fazer suas primeiras escolhas. Daí então ele nasce e renasce com um fim, aperfeiçoar-se, evoluir. Note que o processo de aperfeiçoar-se ele está presente em todo o processo evolutivo que não finda. Até um momento éramos princípio espiritual e tínhamos esse ligar e desligar guiado diretamente pelas potências divinas. A partir de então, esse processo começa e continua sendo guiado pelas potências divinas, só que agora somos espíritos individualizados e então entramos numa espécie de estágio evolutivo onde o espírito nasce, reencarna, ou como dizemos, nasce e renasce.
nascer, morrer, renascer, progredir sem cessar. Então a reencarnação é esse período onde o espírito vai tomar novamente o corpo na faixa de vibração em que estamos, quantas vezes necessário for para o seu processo evolutivo, nesse segundo grande degrau, até que atinja um patamar evolutivo onde não haja mais necessidade desse liga-desliga com essa faixa de vibração da matéria. Então o espírito a partir daí deixa de reencarnar, mas não deixa de evoluir. Ele entra num novo ciclo do processo evolutivo, onde torna-se, segundo o livro dos Espíritos, um espírito puro, um espírito perfeito, que não reencarna. Perfeito do ponto de vista relativo, que não reencarna, mas que continua a evolução, porque ela não tem um termo. Então a gente pode dividir o nosso processo evolutivo para entender onde está a reencarnação em 3 grandes degraus. Até o surgimento do livre-arbítrio, da consciência, da individualização do espírito, onde houve evolução, progresso, mas não podemos considerar esse estágio como reencarnações, porque tratava-se apenas de um princípio espiritual. No segundo degrau a gente é individualizado, por isso esse liga-desliga ganha um nome, a reencarnação. Note que o processo evolutivo é um apenas, até que a gente deixa esse segundo degrau e passa a um outro nível, que alguns costumam chamar de crístico, espíritos puros, perfeitos, do ponto de vista relativo, mas que continuam o seu processo evolutivo. Então a reencarnação é essa metodologia divina para que esse processo evolutivo se operacionalize nesse segundo grande degrau, que é a progressão do espírito imortal que somos. Ok. Antes de te fazer a próxima pergunta, Wilson, eu vou precisar conceituar um pouco o nosso tema que nós estamos tratando neste episódio, tá certo? Que é a inseminação artificial. A inseminação artificial, gente, também conhecida como inseminação intrauterina, é uma técnica de reprodução assistida de baixa complexidade, desenvolvida com a finalidade de aumentar as chances de gravidez em alguns casos específicos de infertilidade, tanto da mulher quanto do homem, ou nos casos de casais homoafetivos que queiram a geração de filhos biológicos. Neste último caso, para casais homoafetivos composto por homens, é preciso de uma doação de óvulo e uma barriga solidária doadora. No caso de casais homoafetivos composto por mulheres, é necessário recorrer ao banco de sêmen para a recepção da doação dos espermatozoides. Além disso, pais ou mães solteiras também estão inclusos nesse processo da inseminação artificial. É válido deixar claro que as doações de óvulos e espermatozoides, também como a barriga solidária, não pode ser remunerado de acordo com a legislação do Brasil. Fazendo essa introdução, Wilson, eu te pergunto, a título de investigação mesmo, quando é que inicia de fato a reencarnação do espírito? A reencarnação, do ponto de vista biológico, orgânico, como dizem os benfeitores da humanidade, na questão de número 344 de O Livro dos Espíritos, inicia-se, a união começa no momento da concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Esse é o processo biológico que liga um espírito a um futuro instrumento de experiência. Contudo, não devemos esquecer que para a reencarnação efetuar-se,
necessário se faz que haja uma concepção do ponto de vista espiritual que antecede a biológica. Há uma ligação entre aquele que vai nascer e aqueles que vão receber. Então o processo de reencarnação não começa do ponto de vista amplo na concepção biológica. Como um todo, ele antecede o implemento orgânico. A ligação, a pergunta de Kardec é muito clara na 344, é só a gente revisitar o texto. O momento da concepção é o momento em que a alma une-se ao corpo. Porque unido aos pais, o reencarnante já estava. Porque a gente só reencarna, porque a gente só une espírito a corpo, quando anteriormente existe uma ligação entre os espíritos, os que vão receber e o que vai reencarnar. A biologia sempre ocorre a posteriori. Por isso a pergunta de Kardec é muito clara: em que momento a alma une-se, liga-se, starta biologicamente o processo. Isso ocorre na concepção. Mas não devemos esquecer os preparativos, as ligações emocionais, espirituais, que unem as almas para que elas possam novamente reunirem-se pelos laços sagrados do renascimento. Maravilha, Wilson. Nós cremos também que existe toda uma preparação da espiritualidade, né, dos espíritos superiores que conduzem à reencarnação do espírito, né? Não é feito de qualquer maneira ou qualquer modo. Existe o contato espiritual, né, que os pais podem ter com esse espírito reencarnante. Existe o momento da ligação da matéria com o espírito, né, que independente de onde isso possa acontecer, se é dentro do útero da mãe ou fora do útero da mãe, acreditamos que a espiritualidade consegue fazer normalmente essa ligação por conhecimentos espirituais que fogem às vezes do nosso entendimento. Mas aí existe um processo na inseminação artificial que acontece, por exemplo, quando casais congelam embriões para fazer a gestação no tempo em que bem entenderem, um momento, né? Então, ou seja, é feita a fecundação, né, do espermatozoide com o óvulo, e aí é feito já o processo de divisão celular para gerar o embrião, e esse embrião é congelado. A gente tem um entendimento, né, que a reencarnação inicia quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ou seja, o processo de divisão celular, ou seja, a criação do embrião, já existe uma ligação do espírito. E aí existe uma dúvida crucial. A partir do momento que nós congelamos esse embrião, esse espírito, ele fica preso a esse processo reencarnatório, ou existe algum outro processo dentro dos seus estudos voltados ao espiritismo sobre essa questão? Ou o que é dito é puramente especulatório dentro do movimento? Eu fecho essa pergunta com a outra pergunta ainda, Wilson. Qual é a visão do espiritismo para a inseminação artificial? O processo natural de ligação entre o reencarnante e o seu futuro instrumento biológico só ocorre, por lógica, quando existe o reencarnante.
tira-se daí naturalmente que, não tendo reencarnante, o processo poderá vir a ocorrer sem que ele vá se constituir, se materializar, se concretizar como uma reencarnação. Ouçamos, para tanto, no capítulo 16 da obra Transição Planetária, o que nos dizem os especialistas do mundo espiritual. O Dr. Silvio, portanto, nos lembra que foi a partir de 1978, graças ao nascimento de Louise Brown, que se logrou o êxito na grandiosa experiência da fecundação fora do organismo humano. Conclui-se uma etapa de alta, a partir daí, significação para as pessoas impossibilitadas de lograr a fertilização convencional, dando lugar à transferência dos embriões para as mulheres que sofriam de infertilidade tubária, ou, claro, que tinham as trompas obstruídas. Com o tempo, amigos, e o aprimoramento das técnicas, foi possível atender a outros problemas que dificultavam, logicamente, a conquista gloriosa da maternidade. A fecundação in vitro exige cuidados muito especiais, delicadíssimos, iniciando-se os procedimentos terapêuticos através do processo que faculta a indução da ovulação, de modo que possam amadurecer vários óvulos que irão permitir o crescimento folicular, como dizem os especialistas. Em casos especiais, usam-se drogas específicas para este objetivo, para esse mistério. Bom, após esse processo meticuloso, realiza-se a coleta dos óvulos, assim como do sêmen, quase simultaneamente, mais ou menos no mesmo período. E depois da análise, seleção dos primeiros, procede-se à inseminação com o esperma elegível. Atenções especiais são mantidas durante um período de 3 dias depois desse procedimento, para a transferência de alguns deles para o claustro uterino. Todo esse processo requer perfeita identificação da maturidade dos óvulos, o que se segue mediante o estudo do líquido folicular, que é extraído para essa finalidade, constatando-se a existência de óvulos maduros. Em cultura especializada, promove-se a inseminação de cada um deles, com aproximadamente, observe, 100 mil espermatozoides em atividade à sua volta. Bom, aí então, agora aproximadamente entre 15 e 19 horas em média, depois do procedimento cuidadoso, observam-se ao microscópio as evidências da fecundação, que podem ser sintetizadas na presença dos denominados pronúcleos masculinos e femininos. Mais tarde, transcorrida 24 horas aproximadamente, já se pode perceber a presença de pré-embriões, graças ao fenômeno da divisão em 2 células. Somente após 48 horas até 72 horas, quando os mesmos apresentam 4, 8 ou mais células, é que se procede à transferência para o útero materno. Vejamos que há todo um trabalho biológico da natureza para esse fim. Teremos a partir daí acoplados perispíritos dos reencarnantes, que em algumas situações elegem por vibração especial os espermatozoides que poderão oferecer-lhe alguns dos fatores necessários com as características próprias para as tarefas que lhe estão destinadas na existência corporal. Quando eles não têm condições de mesmo elegerem, eles recebem dos preparadores de novas experiências carnais a ajuda para essa eleição. Naturalmente, aqueles óvulos que se filiaram a espermatozoides e que agora são células em processo de divisão, são ovo,
Somente aí, aqueles que não forem aproveitados, ou seja, que não serão aproveitados, ou que não tiverem ligação de futuros reencarnantes, eles poderão e serão, em momento adequado, eliminados. Porque, repito, não é a matéria quem determina a vida, é o espírito imortal que somos. Esta questão em análise estará confirmada na questão 356 do Livro dos Espíritos, que nós espíritas lemos muito apressadamente a 344, que dizia e que diz que a ligação se dá a partir do momento da concepção, mas esquecemos de ler a 356. E na 356, Allan Kardec pergunta: entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Ou seja, a fecundação, a divisões celulares, a corpos que chegam ao nascimento, por isso tratados pela ciência médica como natimortos, mas que não têm espíritos destinados para o reencarne? Pergunta Kardec. E a espiritualidade responde em O Livro dos Espíritos. Repito, questão 356. Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinham que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Tais processos, porque reencarnante não havia ali. Então é lendária e mitológica a ideia de que espíritos ficam congelados, presos aos futuros instrumentos biológicos. Porque quem determina a vida é o espírito que vai reencarnar, e não a combinação de disposições orgânicas que determina a reencarnação. A próxima pergunta que eu te faço, Wilson, é sobre o aborto, né? Que nós estamos até debatendo essa questão na nossa sociedade recentemente. Eu te pergunto como é, já que estamos falando de reencarnação, a questão do aborto e o espírito reencarnante. Como é essa situação, principalmente quando eu falo do aborto espontâneo, quando acontece com os casais que estão esperando, né, o filho, e acontece a questão do aborto espontâneo. Fique à vontade em falar também quando os casos do aborto não espontâneo, quando ele é provocado. Essa questão do aborto precisa ser dividida em partes. Pode haver processo biológico em desenvolvimento, processo de construção de futuros organismos sem a presença de espírito reencarnante? Pode, mas nós não temos acesso a essa informação. Portanto, qualquer desenvolvimento de embrião, em qualquer fase que sejas, configura-se como uma possível, como uma reencarnação em potencial. Logo, entendemos nós outros espíritas que não é lícito a sua interrupção. Configura-se, portanto, para nós espíritas, repito, crime perante a lei divina, a interrupção, em qualquer fase que seja, da reencarnação, da experiência de pôr novamente aprendizes na gleba terrestre. Moralmente, portanto, somente possível é a opção pela cessação da experiência que irá iniciar-se, se essa puser risco, como diz a questão 359 do Livro dos Espíritos, se essa puser risco à vida da mãe, porque é preferível sacrificar o que ainda não existe biologicamente ao que já está desenvolvido. Outra chance será ofertada pela natureza, pela divindade. Do ponto de vista legal, da legislação brasileira, há 3 possibilidades que autoriza-nos
a prática abortiva. Caso a gravidez seja consequência de um estupro, caso a gravidez ponha a risco a vida da gestante, ou caso o futuro reencarnante seja constatado que o instrumento biológico, seu corpo físico em desenvolvimento, é portador da anencefalia, ou seja, os anencéfalos, a anencefalia do feto. E aí então a legislação humana autoriza a cessação da reencarnação. Contudo, lembremos que legalizar não moraliza. É ilusória a ideia de que, por desvios morais ao guarda-chuva da lei humana, moraliza o equívoco. Não é possível ludibriar a lei de Deus. Para nós outros espíritas, portanto, então, legalizar o imoral, que digo, é o afastamento da lei de Deus, não vai tornar o imoral moral. Aborto natural, desistência do reencarnante, que em linhas gerais materializa-se, concretiza-se a desistência daquele que vai voltar à vida terrestre, carnal, em duas linhas. Ela pode configurar-se como a debilidade do futuro organismo em fase de gestação e por isso impossibilitado de usar um novo instrumento biológico, o espírito naturalmente abandona os implementos. Não por opção, mas por impossibilidade da ferramenta. Mas também há as desistências escolhidas pelo reencarnante, as opções de desistência. E eu chamo os corações afetuosos para perceberem o detalhe do aborto, que eu ponho entre aspas, o aborto sentimental. Quando os pais, quando a família rejeita o reencarnante e leva ele a uma desistência, ao recuo, ao adiamento da experiência, porque naturalmente teme que a rejeição não seja superada e que novos e mais intensos desafetos possam ser construídos. Ok, Wilson, agora para fechar o nosso podcast, a nossa última pergunta que eu te faço é: pelo olhar do mundo científico humano, não tão precisamente espiritual ou espiritualista, quais as provas, os fatos ou as explicações que a ciência hoje já nos revelou referente à reencarnação? O Dr. Ian Stevenson foi um cientista e professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia, muito notório nessa temática das experiências que transcendem os implementos físicos. O professor Dr. Stevenson, ele nasceu em 1918, vindo a desencarnar somente em 2007. Vida longa teve o Dr. Stevenson, e boa parte dela dedicada à investigação e documentação de aproximadamente 600 casos em que experiências investigadas ao redor de todo o mundo podem ser, repito, documentadas a respeito de provas científicas acadêmicas. É bom lembrarmos, provas como PEDs, científicas, acadêmicas, podem ser registradas. E um caso muito interessante documentado pelo senhor Stevenson
é o caso de William George Jr., do Alasca. Bom, William George, pai, era um famoso pescador do Alasca que acreditava na reencarnação, como quase todos os membros mais idosos de sua gente. Esse caso foi registrado por Stevenson, documentado, e relembrado e comentado pelo Hermínio Corrêa de Miranda na obra que recomendo, Reencarnação e Imortalidade. Parece, no entanto, que nos últimos anos de sua vida, o velho pescador William George começou a experimentar algumas dificuldades acerca da validade dessa doutrina, ao mesmo tempo em que se sentia forte desejo de renascer após a morte. Ele dizia frequentemente à sua nora que se a reencarnação fosse um fato, ele voltaria a nascer, vejam bem, como filho dela. Ele seria, portanto, filho do filho. Ele seria neto de si mesmo, dizia. E dizia que ela o reconheceria pelos seus sinais corporais de nascença que ele tinha, e mostrava 2 desses sinais, que é aproximadamente de meia polegada de diâmetro. O primeiro ficava na altura do ombro esquerdo e o segundo na superfície, no antebraço, 2 polegadas abaixo da dobra do cotovelo. Pois bem, no verão de 1949, William George, que contava à época 60 anos, manifestou novamente o desejo de retornar à vida como filho de sua própria nora. Nessa ocasião, deu ao seu filho um relógio de ouro que ganhara de sua mãe. E lhe disse ao seu filho: eu voltarei, guarde esse relógio para mim, serei seu filho. Se há mesmo alguma coisa nessa história de reencarnação, vocês verão. No princípio de agosto de 1949, poucas semanas depois desses acontecimentos, o velho George desapareceu de um barco que capitaneava, sem que os membros da tripulação tivessem visto qualquer coisa ou pudessem recuperar-lhe o corpo. Supõe-se que tenha escorregado, talvez, sendo levado pelas águas. Bom, daí a pouco tempo depois, Susan George, a nora do velho pescador, ficou grávida. Em 5 de maio de 1950, ela deu à luz a um menino de 9 meses, após, logicamente, a morte do seu sogro. Era uma família grande, porque essa criança era a 9ª de seus 10 filhos. Pois mesmo depois ela ainda teve uma outra, durante o parto. Mas durante o parto, ela sonhou que o sogro lhe apareceu e lhe disse que estava esperando seu filho para ver. Durante o parto do último filho. O menino realmente nasceu com 2 manchas pigmentadas nos locais exatos em que existiam essas marcas no corpo do seu avô. Deram-lhe o nome do velho William George. A criança apanhou uma grave pneumonia com 1 ano de idade. Somente começou a falar de 3 para 4 anos, gaguejava, mas depois conseguiu dominar essa dificuldade. Informa-nos o professor Stevenson, no caso que documentou, que William George tem inteligência normal, ia bem na escola. Quando o professor, entrevistou a criança. À medida que crescia, foi se evidenciando a semelhança dele com o avô. E semelhanças, inclusive, semelhanças físicas. Bom, mas finalmente, quando o garoto tinha aproximadamente 5 anos de idade, sua mãe resolveu um dia examinar suas joias, sem que talvez até tivesse lembrado da promessa do sogro. Quando ela apanhou o relógio do sogro, que estava guardado, o menino que brincava no outro aposento veio para o quarto e, notando o relógio que ela segurava, disse: olha o meu relógio. O menino agarrou-se ao objeto tenazmente, repetindo que era seu. E foi uma dificuldade convencê-lo a deixar guardá-lo novamente.
Depois disso, o menino gostava de mostrar aos parentes, aos amigos, o seu relógio. As pessoas da casa asseguraram que o relógio ficou na caixa durante 5 anos, desde julho de 49 até o dia em que Susan tirou para verificar, seguindo as instruções do velho George, que fez ela guardar a joia, e que depois de 5 anos que a criança tinha, ela novamente voltou a verificá-la. Então temos aí documentado, registrado com provas cabais, um registro de reencarnação. Provas para a ciência acadêmica, como foi solicitado. Porque para além das academias, a verdade também existe e tem sido provada e documentada em outras obras. É sempre bom lembrar, gente, Deus é perfeito e seu amor não tem fim. Wilson Gomes, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso Pode Fraternizar. Leve um abraço do nosso grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, a Federação Espírita Pernambucana, em que você faz parte. E mais uma vez quero deixar claro que quero contar contigo em outras oportunidades para nos esclarecer aqui com vários outros temas. Obrigado, Wilson. Um abraço. Mas a alegria e o agradecimento é todo meu, Pedro, amigos. Foi mais do que uma felicidade, foi uma honra para mim poder colaborar, contribuir com o grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. Fico à disposição para novas tarefas. Que Jesus abençoe vocês, amigos, frequentadores, trabalhadores voluntários, ouvintes. Que Deus nos proteja, nos fortaleça. Muito obrigado. Este episódio foi produzido pelo Pode Fraternizar e está disponível no Spotify, no Google Podcast e no aplicativo do Fraternidade.